Olá, eu sou a professora Andréa de Pintor, professora de Direito Tributário aqui da Rede LFG. E minha missão hoje com você, que vai fazer o 36º exame, primeira fase para a OAB, é passar dicas em Direito Tributário. Não se engane, o Direito Tributário pode sim auxiliar você a conseguir o passaporte rumo à segunda fase do exame de ordem. Então pense, não importa de onde virão os pontos. Se o direito tributário pode te auxiliar a pegar o passaporte rumo à segunda fase, que venham os pontos em direito tributário. Eu separei 2 pontos hoje que fazem parte do top list da OAB para as provas aí de primeira fase. Então, sem mais delongas, vamos logo conhecer quais são essas famosas matérias, esses famosos temas que a OAB gosta de perguntar. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu separei para tratar com vocês é a parte constitucional tributária, princípio da anterioridade. Primeira coisa que nós temos que lembrar aqui, quando que o princípio da anterioridade deve ser observado em direito tributário? Quando nós tivermos um aumento de carga tributária. Então, toda vez que nós tivermos um aumento de carga tributária, seja através de uma majoração de um tributo, seja através da criação de um tributo, o princípio da anterioridade deve ser observado. Nós temos 2 regras da anterioridade. A primeira regra é esta que você está visualizando, que nós chamamos comumente de anterioridade do exercício seguinte ou anterioridade anual. Preste atenção na palavra, na terminologia. Anterioridade do exercício seguinte ou anterioridade anual. Toda vez que nós tivermos o aumento de carga tributária, este aumento somente poderá ser cobrado, exigido, no próximo ano, no próximo exercício. Então, se o tributo foi majorado dentro do exercício de 2022, então este aumento somente poderá ser cobrado, exigido, a partir do próximo exercício financeiro, ou seja, a partir de 2023. Lembrando que o exercício financeiro, ele tem seu início em todo dia 1º de janeiro. Acontece que nós sabemos que o governo, ele gosta sempre de majorar a carga tributária no fim de ano. Então vamos imaginar aqui que a lei que majorou o tributo, ela foi publicada em 31 de dezembro, e isso já aconteceu. Então, lei publicada em 31 de janeiro, majorando o tributo. 31 de dezembro, majorando o tributo. 31 de janeiro já é próximo exercício financeiro. Então, 31 de dezembro majorou o tributo, 31 de janeiro já é próximo exercício financeiro. E daí? Pode ser cobrado? Pode, professora. 31 de dezembro foi publicada a lei, 31 de janeiro já é próximo exercício, regra da anterioridade do exercício seguinte foi cumprida. Foi cumprida, mas a razão dela existir, que é garantir uma segurança jurídica para o contribuinte, conceder um prazo a ele para que ele possa realizar um replanejamento das suas finanças, foi cumprido? Não. Daí o que aconteceu? Veio uma emenda constitucional e acrescentou o que nós chamamos de anterioridade nonagesimal, ou alguns preferem chamar apenas de noventena. O que diz a anterioridade nonagesimal? Prestem atenção novamente na terminologia, ou apenas noventena. Toda vez que nós tivermos o aumento de carga tributária, novamente, seja através da majoração de um tributo ou através da instituição, criação de um tributo, o ente, para poder cobrar ou exigir esse tributo, vai ter que observar, aguardar o prazo mínimo de 90 dias. Então, naquele exemplo que eu acabei de dar do tributo, a lei que foi publicada em 31 de dezembro, majorando um tributo, pode o ente já cobrar a partir de 1º de janeiro? Olha, 1º de janeiro cumpriu com a regra da anterioridade do exercício seguinte. Mas e a noventena? E o
prazo mínimo de 90 dias foi cumprido? Não. Então, deve-se aguardar transcorrer o prazo mínimo de 90 dias. A anterioridade nonagesimal, ela veio no sentido de uma trava de segurança, ou seja, antes de transcorrido esse prazo mínimo de 90 dias, embora tenha já cumprido a regra da anterioridade do exercício seguinte, não pode ser cobrado o tributo, não pode ser exigido o aumento. Mas, Andréia, e se a lei que majorou o tributo ela foi publicada em agosto, ela foi publicada em maio? Tá, se ela foi publicada em maio, em 1º de janeiro, pode ser cobrado? Basta você raciocinar. 1º de janeiro, já é próximo exercício? Já. Entre maio e janeiro, já transcorreu o prazo mínimo de 90 dias? Sim, então pode ser cobrado. Então, lembrando novamente, a anterioridade nonagesimal ou noventena, ela veio para aqueles casos que o governo vem majorar o tributo no fim de ano, né? Em novembro, em dezembro, né? E que não é concedido aquele prazo mínimo de 90 dias, né? Não observa aquela trava de segurança. Tudo bem? Certo? Acontece que nós temos algumas exceções. Então, as primeiras exceções são aqueles tributos que não devem observar nenhuma das duas regras, nem a anterioridade do exercício seguinte, nem a noventena. Então, se eles forem majorados, eles podem ser cobrados de imediato. Quais são eles? Então, imposto de importação e o imposto de exportação, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto Extraordinário de Guerra e o empréstimo compulsório, apenas o empréstimo compulsório instituído em razão de calamidade pública e o empréstimo compulsório instituído em razão de guerra externa. Então, no caso destes 5 tributos, se eles forem majorados ou instituídos, no caso do Imposto Extraordinário de Guerra, e no caso do empréstimo compulsório, calamidade e guerra, a União, porque são todos federais, poderá cobrá-los, exigi-los de imediato. Agora, neste segundo caso de exceções, estes daqui não são tão ampliativas as exceções. Então, no caso do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, no caso da CID, combustível, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, mas apenas a CID combustível, que é aquela CID cobrada daqueles que comercializam combustíveis. O ICMS combustível e monofásico e as contribuições securitárias, que é a contribuição previdenciária, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro. Então, no caso desses tributos, se eles forem majorados, eles podem ser cobrados dentro do mesmo ano, dentro do mesmo exercício em que for publicada a lei que majorou, mas devem aguardar o prazo mínimo de 90 dias. Eles são exceções, né? A regra da anterioridade do exercício seguinte, mas devem observar o prazo mínimo de 90 dias. E por fim, nós conhecemos aí como exceções o imposto de renda, o IPVA e o IPTU, com observação que o IPVA e o IPTU serão exceções apenas se a majoração ocorrer por intermédio da base de cálculo. Então, se o Estado majorar o IPVA por intermédio da sua base de cálculo e a lei que alterar a base de cálculo do IPVA for publicada em 31 de dezembro, em 1º de janeiro de 2023, já pode o Estado cobrar este aumento do IPVA que foi realizado por meio da sua base de cálculo? Poderá. E por quê? Porque é exceção à regra da noventena,
Basta observar a anterioridade anual e 1º de janeiro já observou a regra da anterioridade do exercício seguinte e como ele é exceção à regra da noventena, então 1º de janeiro já pode ser cobrado, ok? A mesma coisa com relação ao IPTU, se a majoração do IPTU ocorrer por meio da base de cálculo e aqui exceção também para o imposto de renda e exceção ao imposto de renda se a majoração ocorrer tanto por meio da base de cálculo ou por meio da alíquota. Aqui, cuidado, se eu tiver uma norma, uma lei alterando prazo de recolhimento do tributo, esta norma que alterou o prazo de recolhimento do tributo deve observância ao princípio da anterioridade? Não. E por quê? Norma que altera prazo de recolhimento do tributo não implica em majoração do tributo. E lembrando o que eu falei no início da minha explicação, o princípio da anterioridade só deve ser observado quando nós tivermos um aumento de carga tributária, certo? Outro ponto que eu selecionei para tratar com vocês, no que diz respeito às espécies tributárias. Espécie empréstimo compulsório. Primeiro, o empréstimo compulsório deve ser instituído obrigatoriamente via lei complementar, ou seja, nenhum outro veículo normativo pode instituir o empréstimo compulsório. Medida provisória não pode, lei ordinária não pode, lei delegada não pode, apenas lei complementar. Qual que é o ente competente? Apenas a União. Quais são as hipóteses que autorizam a instituição do empréstimo compulsório? Guerra externa ou sua iminência, calamidade pública e, por fim, investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, estas são as 3 hipóteses que autorizam a União a instituir o empréstimo compulsório. Qualquer outra hipótese seria ou será inconstitucional. A receita, o dinheiro arrecadado com o empréstimo compulsório é vinculado à hipótese que autorizou a sua instituição. Então, pode a União conferir, dar um destino para o dinheiro diverso ao motivo que autorizou a sua instituição? Não. Então, se o empréstimo ele foi instituído em razão de uma determinada calamidade pública, então todo o dinheiro arrecadado com aquele empréstimo compulsório deverá ser destinado obrigatoriamente para aquela causa que autorizou a sua instituição, ou seja, aquela calamidade pública. Pode a União dar um destino diferente? Não. Como diz aí a redação do parágrafo único, a aplicação, o destino dos recursos deverá ser vinculado à despesa que autorizou a sua instituição, certo? E daí vamos a uma questão, para verificarmos na prática como que a OAB já perguntou sobre estes assuntos. Então, caiu aí no exame 33 da OAB. Em 10/11/2020, foi publicada uma lei ordinária federal que majorava a alíquota de contribuição previdenciária a ser cobrada do empregador, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Diante desse cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada. Então, novamente, vamos ler aqui. Em 10/11/2020 foi publicada Lei Ordinária Federal que majorava a alíquota de contribuição previdenciária. Lembrando que contribuição
previdenciária é uma contribuição securitária destinada para a Seguridade Social, a ser cobrada do empregador, incidente sobre a folha de salário. Então, é a chamada contribuição previdenciária patronal, não é? Então, incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Diante desse cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada. Então, vamos lá. Letra A, a partir da data da publicação da lei, 90 dias a contar da data da publicação da lei, a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou última opção, letra D de dado, a partir de 90 dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Então, ficou claro para nós aqui que a pergunta é sobre o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade aplicado ao que? As contribuições securitárias. Então, as contribuições securitárias, nós verificamos aqui, vamos até voltar, olha, para vocês poderem analisar, ó. As contribuições securitárias, elas estão aqui, ó. Se elas forem, né, aplicadas a ela, ó, as contribuições securitárias devem observar apenas o prazo de 90 dias, tá? Contribuição previdenciárias devem observar apenas o prazo de 90 dias. Então, vamos para lá. Voltando, opa, tem aqui, vamos para lá. Então, foi publicada a lei que majorou uma contribuição previdenciária. Então, essa contribuição, essa majoração da contribuição previdenciária deve ser aplicada a partir da publicação da lei, de imediato? Não. 90 dias a contar da data da publicação da lei? Parece ser essa, né? A partir do primeiro dia do exercício seguinte? Não, porque ela não se submete à anterioridade do exercício seguinte. A partir de 90 dias contados, aqui fez uma miscelânea, né? Tentou te levar para o precipício, né? Misturar a noventena com a anterioridade do exercício seguinte. Então, qual é a opção correta? Letra C. As contribuições securitárias se submetem apenas à noventena, ou se você preferir chamar, anterioridade nonagesimal. Então, opção correta, aqui eu até coloquei o fundamento também para você, artigo 195, que fala das contribuições securitárias, parágrafo 6º, as contribuições sociais de que trata este artigo, que são as contribuições securitárias, só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, letra B, que fala da anterioridade do exercício seguinte. Então, as contribuições securitárias são exceções, não devem observância à anterioridade do exercício seguinte. Então, opção correta, letra B. Então, a lei que majorou a contribuição previdenciária patronal deve observância, poderá ser aplicada após decorrido o prazo de 90 dias a contar da data da publicação da lei, certo? Muito bem, gente. Deixo aí para vocês, né, o meu endereço lá no Instagram e aproveito aqui já para deixar para vocês, deixa eu voltar aqui na tela central para vocês, a minha boa sorte, que sorte sempre é bem-vinda, mas tenho certeza que você fez a sua parte também, porque nós temos que fazer a nossa parte. Então você estudou bastante, você está assistindo aí todas as dicas de todos os professores. Respire fundo, porque o nervosismo em excesso
também pode turvar o nosso raciocínio. Então, se você sentir o seu coração acelerando de forma muito agitada, então para um pouquinho, começa a respirar e soltar lentamente pela boca, porque, de novo, o nervosismo de forma desenfreada pode turvar o nosso raciocínio. Nós, professores do curso LFG, equipe do LFG, confiamos em você e você precisa confiar em você também. Confia que você fez a sua parte, que tudo que você precisa para conseguir a chave, para abrir a porta para a segunda fase, está dentro dos seus arquivos mentais. Então, basta você confiar em você e tenho certeza que nós vamos nos encontrar na segunda fase, seja em direito tributário ou em outra fase, em outra área na segunda fase, para que você possa pegar a sua tão almejada carteira da OAB. Então, até breve, até a segunda fase.